Olá, meninos e meninas, aqui quem fala é o Finati para o segundo episódio do GeoCast. O meu objetivo aqui é mapear ideias. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. O nome dela é Aline Coimbra, que também é geógrafa e especialista em geomarketing. O geomarketing é uma área que está crescendo muito rapidamente no âmbito das geotecnologias e cada vez mais está sendo adotada por outros segmentos. Aline, tudo bem aí? Oi, Rodolfo, tudo bem? Queria agradecer ao pessoal do Geocast aqui que está ouvindo o nosso podcast. Legal, Aline, obrigado. Só para lembrar, o objetivo aqui do Geocast é conversar com outros profissionais como você e, por meio dessas conversas, mapear as boas ideias, os projetos inovadores e criativos que, claro, podem nos inspirar e mostrar caminhos para o futuro. Aqui conosco, desculpe, está também a Ju Xavier. Ela vai mostrar um mapa visual do nosso diálogo que estará disponível na descrição desse podcast no YouTube, assim como o link para o projeto da Ju, que é o Conectar Maps, que é nossa parceira aqui no podcast. E aí, Ju, tudo certinho? Vamos para mais um episódio? Oi, Rodolfo, oi, Aline, muito bom ter vocês aqui de novo, né? Um oi também para quem está escutando. E bora para mais um episódio aí que tem muito conteúdo importante e essencial aí para nós da geografia, né? E para quem se interessar também. Legal, Ju, valeu. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo sobre geomarketing com a queridona Aline Coimbra. Aline, mais uma vez, abra o seu microfone e o seu coração, se apresente aí para a galera. Bom, pessoal, sou a Aline Coimbra, sou mestre em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente. Atualmente trabalho com geomarketing e inteligência de mercado. Então, as minhas atividades, elas se conectam muito com análise de varejo, análise de mercado imobiliário e também inteligência de mercado. Então, é algo que eu venho desenvolvendo nos últimos anos aí. Você já começou a falar coisas assim que eu acho muito interessantes. A minha primeira pergunta para você é se você poderia explicar um pouquinho, em poucas palavras, o que é o geomarketing e por que esse segmento está se destacando tanto. Bom, o geomarketing, ele é, sobretudo, uma conexão entre geografia e marketing, né? Então, ele está muito atrelado a gente ter informações espaciais, né, que são visíveis principalmente por meio de mapas, mas que se remetem às análises de marketing, né, que estão principalmente ligadas na parte de comunicação, de informações, de até mesmo um pouco mais de vendas, né, porque é pelo marketing que você faz a relação com negócios, né, você vende um produto ou vende uma ideia de negócio. E está crescendo muito esse segmento do geomarketing por conta da própria mudança que teve no mercado, né, tanto de serviços quanto da indústria, por conta da assertividade, né? Os negócios e até mesmo instalações de lojas, elas precisam estar cada vez mais bem analisadas, ter uma inteligência por trás na escolha desses lugares e até mesmo na comercialização de novos produtos, né? Quando a gente vê uma marca nova, um produto novo surgindo e tudo mais, isso tudo está muito atrelado. E por conta da grande competitividade que tem nesse tipo de segmento, né, a gente vê muitas lojas do mesmo ramo, ou até mesmo marcas surgindo, né? Precisam estar muito mais, no caso, analisadas para você não errar, tanto na localização de uma escolha para implantação de uma loja física, mas também no lançamento de produto, né? Você precisa ver se vai ter mercado, se vai ter aquisição, se o pessoal vai aceitar muito bem isso. Então, por conta desse tipo de questão
de você não errar muito, porque você não tem esse tempo de ficar errando, de certa forma, nesse tipo de negócio, tá crescendo muito, né? Então, as pessoas estão entendendo a necessidade de realizar estudos de geomarketing para economia de tempo e custo. Então, a gente pode dizer assim que o geomarketing é um dos caminhos, talvez uma das maneiras para se colocar mais inteligência nos negócios, né, Aline? Para eles serem mais assertivos, digamos assim, do ponto de vista espacial. O que que você acha? Isso porque até mesmo você tendo uma ideia de onde estão os seus clientes, como que é o perfil do seu cliente no geral, e quem pode adquirir ou ir até mesmo à sua loja, né, fazer a aquisição de produtos, como no caso do supermercado, que é um exemplo bem claro de varejo, você ganha muito, né? Você consegue identificar e ter mais oportunidades naquilo ali, né? Porque às vezes outro concorrente ali seu não está olhando para aquilo neste momento. Eu vi uma frase ontem que eu fiquei pensando nela, que é assim: o espacial é especial. Eu acho que de alguma forma se conecta com o que a gente está falando aqui, já que é meio recente, né, essa explosão do geomarketing que a gente está vivenciando, digamos assim, mas eu acho que ele está entrando em muitos segmentos econômicos, né? Ele começa acho que não podemos falar que é uma explosão, mas podemos falar que ele é uma inteligência que está se destacando cada vez mais. E queria falar um pouquinho de você. Aline, como você achou o geomarketing, ou como o geomarketing te encontrou, digamos assim? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e, claro, por que que você gosta tanto, né, dessa área, que você gosta tanto do seu trabalho, que dá para perceber pela sua divulgação, pelo conteúdo que você produz nas redes. Bom, o geomarketing, eu encontrei ele de certa forma através de conexões que eu realizei tanto na faculdade quanto posterior a ela, e que me permitiu fazer atuações no mercado de trabalho nessa área. No início, eu não tinha muita ideia, né, do que era esse tipo de área do geomarketing, né, o que ela fazia. Porém, com a construção de trabalho que eu realizava, foi possível a gente ir consolidando essa ideia e ver o potencial que ela tem. Eu trabalhei numa empresa de pesquisas que tinha o enfoque do geomarketing e da inteligência de mercado, e a gente realizava estudos, né, para pessoal do varejo e da indústria. Então, por isso que tem essa conexão, né? Foi por onde eu entrei e me inseri no mercado de trabalho, nessa área já diretamente no geomarketing. E em relação à minha trajetória, como que eu consegui me inserir nesse tipo de empresa, né? Por conta de ter um perfil um pouco diferenciado da faculdade, da pós-graduação. Então, na pós-graduação, eu realizava pesquisas no mercado imobiliário. Então, no conteúdo geral da geografia, já é algo mais mercadológico, né? Que a gente consegue visualizar uma atuação possível depois. E isso me garantiu que as ferramentas que eu já utilizava na faculdade para mapeamentos me conectassem ou me dessem habilidades para conseguir inserir no mercado de trabalho nessa empresa, no caso, né? E ao longo do tempo, eu fui realizando atividades diretamente na área do varejo e da indústria posteriormente, e também no caso de expansão de negócios, né? Porque depois de um certo tempo, as pessoas que conectavam a gente para abrir as lojas, elas buscavam outras áreas e outras regiões. Então, a gente também realizava esse tipo de ampliação dentro do geomarketing.
E ele foi importante essa trajetória que eu realizei, porque eu iniciei no campo, né, fazendo pesquisa de campo, e fui até ao patamar de analista de pesquisas, né, que eu realizava os estudos de geomarketing para dar um resultado final ao cliente. E isso tudo me garantiu que, além de eu conseguir mostrar isso de forma final para o cliente, olha, é isso, a localização é ok, e você consegue ter uma rentabilidade de X reais mensal, em média, toda aquela trajetória do campo me permitiu eu conseguir identificar como que funciona as cidades, a característica, o perfil de cada uma delas, porque tem algumas características que a gente precisa ter ideia, e o campo me garantiu muito isso, né, de, olha, eu nem preciso ir naquela cidade que eu já entendo um pouco sobre ela. E por que que eu gosto muito dessa área de trabalho do geomarketing? Porque ela não se restringe a apenas um enfoque. Então, você consegue, de certa forma, replicar a ideia geral do geomarketing para o varejo, para o mercado imobiliário, para a área de telecomunicações, para a área de delivery. Então, você consegue ir utilizando algumas pontualmente, né, informações que se cruzam entre elas, e você não é estático, né? Isso não é estático para, olha, o geomarketing é só isso. Tem muita coisa mudando ao mesmo tempo e que precisam ser agregadas. Então, eu não fico só naquilo ali diariamente, naquela caixinha. Eu vou permeando entre outras áreas que estão conectadas. Então, isso me garante muito flexibilidade de conhecimento e até mesmo a necessidade da gente ir atrás dessas informações, né? Então, por isso que o geomarketing ele é muito bem. Pessoas que trabalham com geomarketing precisam estar dispostos a ir além, entende? Então tem algo interessante, né, pelo que você está me dizendo, que os seus processos de trabalho eles não são rotineiros, né, Aline? Cada cidade às vezes tem suas peculiaridades, mas elas também têm alguns padrões, mas também tem os segmentos que vão aplicar o geomarketing que tem as suas especificidades, né? Então cada projeto que você pega tem coisas novas para serem abordadas, não é isso? Uhum. Sim, até porque cada projeto tem, às vezes, um intuito para aquele cliente que se difere do outro, né, que a gente está realizando. Precisa estar sempre muito bem conectado de, olha, qual é o objetivo final do cliente neste caso, né? A gente tem que ter essa conexão muito bem limitada ali. Eu gostei, eu sempre me empolgo, né, quando os projetos nos fazem pensar, né, Ju? Eu acho que a gente vai deixar o podcast e vamos começar a fazer geomarketing, né, Ju? O que que você acha? Opa, tem muitas possibilidades aí, né? Legal, é muito interessante. Aline, agora a minha pergunta principal, já que o objetivo aqui também é pensar o desenvolvimento profissional daqueles que vão nos escutar. Quais você acha que são as tendências do geomarketing, para onde ele está caminhando e, principalmente, como os geógrafos e, claro, outros profissionais podem se preparar se quiserem também ter essa atuação profissional, como eu e a Ju estamos pensando, né, em deixar o podcast para fazer geomarketing? Não, gente, é brincadeira, calma. A gente vai continuar com o podcast. Mas como que outros profissionais podem se preparar para isso? O que que você me diria? Olha, em relação às principais tendências no geomarketing, principalmente com as mudanças que foram tão impactantes da pandemia, algumas áreas se intensificaram e tiveram mais necessidade de ter esse tipo de análise, né, de geomarketing, e outras até surgiram, né? Vou citar algumas
algumas tendências aqui que eu visualizo. A primeira delas ainda é o varejo se intensificou ainda mais por conta de, se a gente se lembra, logo no início da pandemia, né, eram apenas empreendimentos, não, alguns pontos comerciais que ficavam abertos e um deles era o supermercado. Eles precisaram se integrar nessa parte de, principalmente, abastecimento, como manter o abastecimento em ordem, né, em um tempo hábil. Então, nessa parte se liga muito ao geomarketing, aos processos de roteirização, né? Você precisa ter a parte de logística também muito bem integrada, e a parte do geomarketing entra muito nisso, né? Da logística, de roteirização, economias de tempo e custos, assim como eu tenho observado muito também no critério de produtos, né? De você identificar inovações dentro do supermercado para atrair muito mais um público naquelas categorias de produtos internamente num supermercado. Vou citar um Dentro do exemplo, né? supermercado mesmo. Dentro do Como se supermercado. fosse um cluster de produtos, né? Eles se tornam mais atrativos, é isso? Por exemplo, na área de açougues, quais estratégias você conseguiria ter ali de, às vezes, uma disposição melhor das carnes, trazer um produto pronto ali no momento para a pessoa já comprar um combo, né? Estou levando a carne, mas já tenho ali algo agregado, seja um sal diferenciado para fazer o churrasco. Enfim, a gente percebe que esse tipo de categorização é possível encontrar a partir das análises do geomarketing, porque você agrega valor no produto e consegue aumentar o seu faturamento por conta eu vou pedir mais um pouco mais no preço disso daqui, porque teve toda uma coisa, uma estratégia por trás, então você pode ir moldando os preços, né, de vendas dentro das categorias. Mesma coisa no setor de bebidas, né? Com as mudanças dos hábitos dos clientes, você vai analisando o que está sendo mais consumido e o que está sendo menos consumido naquele momento. Pode trazer um produto novo, mas que tenha esse valor agregado por trás e que vai aumentar o seu faturamento na parte de bebidas. E outra análise, por que que as pessoas estão deixando de consumir determinado produto, tá caindo as vendas disso? Tem uma inteligência por trás e o setor de varejo está muito nesse movimento. Então, essa parte do geomarketing é uma grande tendência que vai ser cada vez mais utilizada. E em relação a também delivery, né? Muitos negócios não tinham a opção de delivery e foram forçados para que tenha. E grandes empresas, como no caso do iFood e tudo mais, que é um grande exemplo para nós, precisa ter toda essa inteligência do geomarketing para realizar distribuições, por conta para não afetar a qualidade das suas entregas, né, e a qualidade dos produtos que estão sendo entregues. Isso também é uma tendência que vai cada vez mais se consolidar. E aí também as pessoas, muitas delas não tinham o hábito de usar o delivery e passaram a ter agora, e a tendência é que elas continuem, né? Cada vez mais. E também na questão de educação, eu acredito que é uma tendência também por conta de ter cada vez mais cursos online, aulas online, e até mesmo a gente pensar as escolas fundamentais e universidades, né? Porque teve toda essa mudança, todo mundo passando a assistir remotamente. Exato. Então, o geomarketing também tem bastante a agregar aí nessa parte da educação. E em relação aos geógrafos, né, e outros profissionais, como que eles podem se preparar para se inserirem? Tem muita
detalhes que a gente precisa ficar atento em relação a isso. A primeira delas é importante que a pessoa tenha uma certa afinidade com programas de mapeamento, né, os GIS, no caso, porque é a porta principal que ele vai ter uma atribuição, né, de como que eu vou conseguir fazer todos esses mapeamentos se eu não domino nem a ferramenta básica. Então, é preciso que as pessoas tenham essa ideia de que eu preciso estar sempre procurando informação em relação a isso. Porém, esses tipos de programas, eles estão sempre se atualizando, você não precisa saber tudo, de todas as ferramentas, até porque a gente não usa todas elas diariamente, né? Acaba ficando restrito a algumas. Mas é importante que você tenha pelo menos esse conhecimento básico. Outra coisa é banco de dados, saber manusear banco de dados. Até mesmo eu venho acompanhando notícias, né, que na área mais de tecnologia, um dos principais cargos que estão sendo muito buscados atualmente é quem trabalha com dados, análise de dados, banco de dados. Cientista de dados, né? Isso, cientistas de dados, mais na área de tecnologia. Mas isso respinga muito na área do geomarketing, porque você saber aonde procurar essas bases e também, depois que você sabe onde elas estão, como utilizá-las, né? Porque tem muitos códigos e você precisa transformar isso num dado que você consegue ler e utilizar depois. Então, esse é um ponto muito importante. E, além disso, algumas outras habilidades um pouco mais pontuais, eu acredito que muito o Excel. Trabalhar com Excel é uma coisa que garante você, talvez, nem começar como um analista de geomarketing, mas você saber automatizações pequenas ali, já te garante um destaque muito grande no lugar que você está. E isso é muito bem visto, né? Eu tenho acompanhado os soft skills. Você garantir esse tipo de melhoria de tempo numa realização de atividade é bem visto em todas as áreas, né? Naquela que você tiver, vai se encaixar muito bem. E utilizar o Excel, mesmo com um monte de coisas que foram surgindo depois dele, ele ainda continua de uma das ferramentas mais utilizadas. E eu já ouvi até indícios de que em alguns lugares as pessoas nem se importam tanto mais com saber o inglês nível intermediário, hard, assim, mas se você dominar o Excel ali, é algo que é aquilo ali que eles estão precisando no momento, entende? E outras coisas também em relação à comunicação, você precisa ter esse tipo de habilidade um pouco mais formada, porque a gente vê que as pessoas, principalmente estudantes, né, estão na faculdade e tal, tem muito receio de abrir, às vezes, a câmera numa aula ou numa palestra, ou de conversar e colocar seu ponto de vista. E, assim, pela experiência até mesmo de trabalhos, tirando um pouquinho do geomarketing, quem não é lembrado e não é visto, acaba se perdendo. Então, Exato. as pessoas que mais se destacam, que estão ali participando, tudo mais, são aquelas que a gente vai lembrar no momento, sabe? Ou seja, de uma vaga, de um compartilhamento de estágio, ou coisa do tipo. Então, você precisa ter um certo destaque naquilo ali e tá ali visível, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E é muita informação que a gente está sendo bombardeado, e às vezes um detalhe de troca de informação que você fez ali num extra, numa rede social, de olha, vou questionar como que eu faço esse mapa, como que você utilizou. Você vai criando essas conexões que são muito importantes, e no momento que precisa ter essa olha, eu estou vendo uma vaga aqui, eu acho que se enquadra muito com essa pessoa, que nem está no meu convívio, mas pelo que ela já me relatou aqui em alguns questionamentos, se enquadra muito com ela.
por que não eu vou informá-la a ela, sabe? Mas se ela não tivesse feito esse contato comigo, né, eu nem saberia, nem como que ela é de certa forma. Então, Boa. esse tipo de coisa é muito importante, eu tenho visto muito que essas trocas, essas conexões, e também você se colocar à disposição e perder esse receio de, olha, eu não quero perguntar, eu tenho medo de fazer uma pergunta boba, né? Isso daí é meio que ultrapassado, a gente tem que colocar isso muito na cabeça. São ótimas dicas. Então, retomando um pouquinho, né? Seria dominar minimamente, né, um sistema de informação geográfica, nosso aplicativo principal, né, para fazer as análises. Proximidade com banco de dados, e aí, no âmbito do banco de dados, ressaltar, né, conhecer um pouco de Excel, né, conseguir automatizar algumas coisas, foi uma ótima dica também. E um profissional com facilidade para comunicação, né? Também Uhum. foram 3 diquinhas da Aline para hoje, né? Foram essas. Sim. Aí, ó, aí, Ju, a gente tem que se preparar, hein? Pelo menos de comunicação a gente tá bem, né? Opa, já estamos aqui no caminho, né? Isso é importante. E eu concordo muito aí, estou fazendo um adendo ao que a Aline falou, a experiência que eu estou tendo agora como estudante, né, nessas questões remotas mesmo, então esse é um diferencial, com certeza, essa questão da participação, da comunicação e criar essas conexões, né, entre os outros alunos, entre os professores, enfim. Boa, boa. Vamos lá então, meninas, para minha pergunta final. Não é uma pergunta, né? Porque eu acompanho a Aline já nas redes sociais, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o conteúdo que ela está fazendo, como tem sido a receptividade das pessoas, o interesse das pessoas, geógrafos ou não. E eu queria saber também, Aline, se tem algum curso seu em vista de geomarketing, né? Porque eu e a Ju vamos querer fazer esse curso aí. Olha, Rodolfo, em relação ao que eu venho compartilhando nas redes sociais, foi um movimento até mesmo assim para compartilhar um pouquinho do que é a área do geomarketing e inteligência de mercado, que muitas pessoas nem sabem, né, o que faz de fato, o que é isso, como que eu também posso talvez me inserir nessa área, né, o que eu preciso buscar para estar a par dela e com habilidades necessárias para realizá-las. Então, foi um pouquinho de trazer esse contato para as pessoas, principalmente para estudantes da área, né? Não só da geografia, mas das áreas sociais, que se extrapolam até mesmo para engenharias, engenharia ambiental, que tem muito conexão em tudo isso. E também a estatística, né? No geomarketing, a gente tem uma área da estatística que é muito importante nisso tudo. Então, a primeira ideia foi isso, né? Para colocar um pouquinho a par as pessoas. Mas não só isso, o foco principal. Eu compartilho também notícias de forma geral, né? Coisas econômicas, tendências, essas inovações que estão surgindo, Seus porque boletins. sim, meus boletins, os boletins, ele tem um enfoque principalmente nesse ramo, nesse cunho mesmo informativo, né? De informações que estão relacionadas na área que eu trabalho, né, do mercado imobiliário, mas além disso, porque tudo está um pouco conectado, né? O preço do imóvel, o fato dele subir ou descer, ele está conectado com questões econômicas, com taxas da Selic, com o PIB. Então, a gente não é uma coisa só, a gente tem que estar sempre acompanhando. E o fato dessa conexão acaba ocasionando muitas dúvidas, né? Porque são pontos que às vezes a gente nem conhece muito bem o que significa. Então, o fato de eu compartilhar esse tipo de informação é justamente para, olha, mesmo que você nem saiba a fundo, mas você está ligado ali no que está acontecendo, né? E em relação à receptividade,
Eu tenho tido bastante feedback, né? As pessoas acabam interagindo em alguns assuntos mais do que outros, porque vai muito do interesse de cada um aqui, mas as pessoas acabam perguntando, tirando dúvidas. Eu tenho recebido muito também pedidos de auxílio, né? De certa forma, de olha, me ajuda com olhando o Currículo. meu currículo, me ajuda aqui com o LinkedIn, o que eu posso colocar para ser um pouco mais atrativo ou para chamar a atenção de possíveis vagas, né, que eu possa vir a ter, e também até mesmo entrevistas de emprego, né, a pessoa por acaso foi convidada, selecionada para uma entrevista, o que eu preciso ter ali uma carta na manga, o que eu preciso, às vezes, utilizar, como analisar em específico esse cargo para eu me sair bem. Então, esse tipo de acionamento está acontecendo e cada vez mais acredito que vai se intensificar e que eu vejo como um ponto muito positivo e eu acho importante, porque às vezes alguém te dando um toque ou uma ideia faz você analisar aquilo de outra forma e ser algo diferencial para você, né? Então, se caso vocês precisarem de ajuda, eu estou disponível, sim, e eu gosto de fazer isso, porque eu acho que a troca é muito mais importante.